voltamos no Global Agribusiness Forum com o Renato Buranello. Renato, um pouco de seguro rural, como é que está esse ambiente? É novo para brasileiro? A gente aprende com outras regiões do mundo? Guilherme, a gente tem tentado aprender com outras regiões do mundo. Há programas que a gente vê em países como Estados Unidos, Espanha, que estão muito mais avançados em relação a sistemáticas de garantia de renda do produtor, né? A gente ainda tem uma formulação para seguros muito mais ligado à reposição das perdas. Isso não gera aquilo que se tem de expectativa dentro de uma estratégia do produtor. Na verdade, ele precisa ter aquela renda garantida para poder pensar na próxima safra. Ainda os programas brasileiros ainda só pensam muito mais na reposição daquela perda. Ainda também, como eu disse, público e privado aí batem um pouco cabeça. A gente teve atrasos nos subsídios dos últimos anos no programa de apoio ao seguro rural brasileiro. Isso gera uma insegurança, um inconformismo das seguradoras e dos resseguradores, como eu já vi em várias reuniões da qual eu participo, junto até ao Ministério da Agricultura. Eu acho que isso são funções, de novo, que devem ter o seu melhor equilíbrio. Tá? É uma questão de maturidade do produtor brasileiro ou é institucional? Que a gente precisa de instituição mais forte, que estimulem esse tipo de adoção? Eu acredito que é institucional. Eu acho que o produtor já pleiteou. Ele está querendo essa programação, ele precisa de fato de um contexto, né, regulatório na área de seguros, por exemplo, muito melhor estruturado. A gente teve ainda um encaminhamento muito isolado, muito particular e menos institucional, com menor liderança para isso. Eu acho que não adianta. Tem que ser não só isolado, mas são medidas de fato mais globais e que precisam de maior apoio. Isso necessariamente tem que ocorrer. Seguro no Brasil hoje, se um produtor quiser acessar, ele é competitivo? Ele numa situação normal, ele não inviabiliza a produção? Então, o custo do seguro é uma polêmica. A questão ele é porque tem o subsídio ou ele é naturalmente, economicamente válido? Parece que não. Porque se o subsídio cair, você vai ter um produto caro. E que cobre aquilo que você quer cobrir, que, de novo, é aquilo que se espera num evento, num sinistro? Não. É menos que isso. E em alguns setores, algumas commodities ou regiões, ainda a gente vê pouca cobertura para isso. Então a gente tem que evoluir ainda bastante nessa relação. Renato, direito de propriedade. Como é que é esse assunto aqui no Brasil? É maduro? Estamos aprendendo? É Estados Unidos? É África? Uma boa pergunta. A gente está aí num contexto ainda de conflito normativo e jurisprudencial em relação a direito de propriedade, principalmente quando há investimento estrangeiro. A gente sabe que modelos de investimento, principalmente na área de grãos, foram extremamente importantes para a modernização do setor. E tirando aquele capital meramente especulativo e de certa forma que pode ser questionado, não dá para dar o mesmo tratamento e a mesma proteção ou até vedação do ponto de vista de investimento naquilo que é produtivo. Vejam as regiões que foram colocadas, né, de certa forma, dentro desse programa de investimento estrangeiro e aí hoje são extremamente, socialmente, muito mais desenvolvidas. Ao contrário do que se tem no parecer da AGU, hoje, investimento em capital para a aquisição de terras no Brasil e dar segurança a esses investimentos é fundamental para o crescimento das regiões e da produtividade. A gente não tem um ambiente hoje satisfatório para isso. Há necessariamente de se criar uma nova lei. Né? O parecer não apoia tudo aquilo que precisa. A Constituição gerou a equiparação de empresa estrangeira e brasileira nesse sentido. Por outro lado, se você hoje tiver algum investidor que queira produzir e queira comprar área para isso, ou arrendar área para isso, ele não vai conseguir registrar os seus contratos no Brasil. Então, se ele tiver a maioria de capital, o controle desse capital. Mas o setor privado deve estar pressionando esse tipo de situação aqui no Brasil? Eu vejo até, né, no paralelo ao que você fez do seguro, eu vejo maior pressão e maior organização desses setores que têm, né, esse viés em relação à necessária proteção e controle de direito de propriedade ou aquisição de propriedade. Há vários fóruns nesse sentido, grupos de estudo nesse sentido, e necessariamente vai provocar o governo a uma atitude mais positiva, mais ativa em relação à solução. Me parece que não há outra maneira, a não ser uma nova lei que venha regular esse ponto. Será que o governo entende a externalidade positiva que capital estrangeiro gera
para produção de produto agrícola ou está mais preocupado em aquisição de terra e área grande aqui no Brasil? Parece que não. Se você lê e relê o parecer que a gente tem da Advocacia Geral da União, ele demonstra um outro viés. É um viés muito mais de proteção de terra no Brasil do ponto de vista político, né, de avanço de estrangeiros sobre nossas propriedades, do que a questão de necessário investimento em produção, e do qual você teria assim, outras formas até de verificação, de acompanhamento desse investimento, mas não vedando, como foi feito através do que está posto hoje, né? O parecer, a leitura do parecer leva um viés muito divergente daquilo que a gente que tem pisado mais nessa terra tem notado, de que capital vem, é bem-vindo e pode gerar riqueza para o nosso país. E deve gerar riqueza. Então, nesse sentido, há uma diretriz meio diagonal, torta, que ainda não encarou a realidade do Brasil naquilo que o capital entrou e veio muito bem. Na visão de vocês, da Demarest e sua, Renato, a gente está caminhando para uma melhor situação ou não tem perspectiva em relação a esse assunto nesse momento? Qual que é a sua visão para... Guilherme, o processo legislativo no Brasil é sempre muito árduo, muito demorado, extremamente difuso em relação à sua condução, né? Depende muito de lideranças, depende muito de calendário, de uma agenda, mas eu entendo que evoluiu. Se está perto da solução, dificilmente eu vou conseguir te afirmar isso agora. Voltamos com mais Renato Buranello no próximo bloco para discutir marco regulatório e instituições jurídicas aqui no Brasil.